Você está realmente preparado para dizer adeus a uma história que caminhou com você por anos, moldou suas emoções e silenciosamente se tornou parte de quem você é? Como fã de anime, porque o final de My Hero Academia não é apenas um encerramento. É um momento que atinge mais fundo do que qualquer um esperava, deixando uma mistura estranha de gratidão, tristeza e silêncio que permanece mesmo depois da tela escurecer. Desde a primeira cena despedida peça, não por causa de ação explosiva ou reviravoltas chocantes, mas porque nos obriga a encarar algo que normalmente evitamos nos animes: o encerramento de um ciclo. É o tipo de final que faz você parar, respirar e perceber quanto tempo, esperança e emoção você investiu nesse mundo. My Hero Academia nunca foi apenas sobre individualidades, lutas chamativas ou heróis em treinamento. Sempre foi sobre crescimento, medo, fracasso e a determinação silenciosa de seguir em frente, mesmo quando tudo parece esmagador. E o episódio final traz tudo isso de volta à superfície de uma só vez. Ele nos lembra do primeiro encontro com Izuku Midoriya, um garoto que chorava com facilidade, duvidava constantemente de si mesmo, e ainda assim sonhava em se tornar um herói. Assistindo ao final, é impossível não refletir sobre a própria jornada ao lado dele. Quantas vezes você vibrou, se frustrou ou até se enxergou nas lutas dele? O que torna essa despedida tão poderosa é o quão pessoal ela se sente. O final não tem pressa, ele permite que os momentos respirem, que as emoções se acomodem e que as memórias retornem. Você não está apenas vendo personagens se despedirem, você também está dizendo adeus. Aos corredores da UA, às amizades que cresceram sob pressão, a ideia de que heroísmo não é ser perfeito, mas levantar de novo e de novo. O silêncio entre as cenas, os olhares trocados sem palavras e o peso do que fica não dito trabalham juntos para criar um impacto emocional cru e honesto. E talvez seja por isso que tanta gente chorou, não porque algo trágico aconteceu, mas porque algo significativo chegou ao fim. Finais nos forçam a reconhecer a passagem do tempo, as mudanças inevitáveis e os capítulos que se fecham, queiramos ou não. My Hero Academia nos confronta com essa verdade de forma suave, mas impossível de ignorar. Ele nos convida a lembrar quem éramos quando essa história começou e a perceber o quanto tanto os personagens quanto o público cresceram desde então. Se esse final mexeu com algo dentro de você, reserve um momento para compartilhar. Você pode se surpreender com o que esse encerramento realmente está tentando dizer quando olhar um pouco mais de perto. O encerramento faz algo sutil, porém poderoso. Ao mostrar que se tornar um herói não é alcançar uma forma final, e sim aceitar responsabilidades, mesmo quando o futuro é incerto. A força de Deku nunca foi apenas o One for All,
O final não glorifica a perfeição, ele honra a persistência. E conforme essa verdade se fixa, ela convida naturalmente a reflexão. Qual momento da jornada de Deku fez você enxergá-lo de outra forma? Houve alguma escolha que ficou marcada em você? Compartilhe isso nos comentários com frases simples, como "Esse momento mudou tudo pra mim", ou "Deku me ensinou isso", porque são essas conexões pessoais que mantêm essa história viva além da tela. Quando o foco deixa de ser apenas um personagem, a despedida se torna ainda mais pesada através dos adeus que não precisaram de palavras. My Hero Academia entende o poder do silêncio e o final o utiliza de forma magistral. Um olhar que dura um segundo a mais, uma pausa antes de responder, um personagem parado enquanto o mundo segue em frente. Esses momentos carregam mais emoção do que qualquer discurso dramático. Eles nos lembram que finais nem sempre são barulhentos. Às vezes, são silenciosos, e é esse silêncio que nos quebra. A presença de cada personagem no final parece intencional, mesmo quando dizem muito pouco. Dá para sentir anos de batalhas compartilhadas, perdas e vitórias comprimidas em interações breves. A história confia no público para lembrar, sentir e conectar os pontos emocionalmente. E por causa dessa confiança, a dor parece merecida. Esses não são personagens deixando uma história, são companheiros saindo da nossa rotina. O que torna essas cenas inesquecíveis é o quanto elas são universais. Todos já viveram um adeus que não foi totalmente dito. Uma amizade que se afastou, um capítulo que se fechou sem aviso. O final toca nessa experiência humana compartilhada, transformando despedidas fictícias em algo profundamente pessoal. Você não está apenas vendo personagens seguirem em frente, está encarando suas próprias memórias de deixar ir. E essa sobreposição emocional permanece, silenciosa, enquanto a história continua a se desenrolar, além das lágrimas e dos momentos emocionais. O final de My Hero Academia carrega mensagens que vão muito além de herói contra vilão. No seu núcleo, a história questiona a ideia de que heroísmo é reconhecimento ou vitória. Ela pergunta se fazer o certo ainda importa quando ninguém está olhando, quando os aplausos acabam e quando o mundo segue em frente. Esse tema se torna especialmente forte no encerramento, onde legado não é mais sobre poder, mas sobre influência. O anime sugere que o verdadeiro impacto é medido pelas vidas que você toca, não pelas batalhas que vence. Personagens são moldados por pequenos momentos, medos compartilhados e atos de bondade que nunca viram manchete. Essa perspectiva ressignifica toda a narrativa, transformando o final em uma reflexão sobre humanidade, e não apenas o término de um conflito. Não se trata de derrotar o mal de uma vez por todas, mas de escolher a compaixão repetidamente, mesmo quando é difícil. Essa mensagem ressoa porque espelha a realidade. Raramente temos finais claros. A vida continua, as responsabilidades mudam e o significado é algo que construímos diariamente. My Hero Academia encerra sua história, abrindo uma conversa sobre propósito, lembrando que ser um herói não exige uma individualidade, apenas intenção. Se essa interpretação falou com você, deixe um comentário com frases como "Esse final significou mais do que uma luta" ou "Essa mensagem ficou comigo", porque compreender essas camadas juntos torna a experiência ainda mais rica. À medida que os momentos finais se acomodam, fica claro por que esse encerramento dividiu opiniões. E ainda assim, marcou uma geração inteira de fãs de anime. Alguns esperavam algo mais grandioso, outros desejavam algo mais definitivo. Mas o que recebemos foi algo mais silencioso e reflexivo. E essa escolha é exatamente o que o tornou inesquecível. My Hero Academia escolheu honestidade em vez de espetáculo, emoção em vez de excesso e significado em vez de choque. Essa decisão naturalmente gerou debate, mas também criou espaço para interpretação pessoal. Esse final não diz exatamente como você deve se sentir. Ele convida você a sentar com suas emoções e decidir o que a história significa para você. Essa abertura é rara, e é por isso que as pessoas continuam falando sobre ele. Seja você tenha se sentido satisfeito, dividido ou emocionalmente esgotado, o fato de isso ter permanecido com você prova o impacto. Histórias que realmente importam não
desaparecem facilmente. Elas ecoam. Se você chegou até aqui, é porque faz parte dessa conexão. Se essa jornada significou algo para você, considere se inscrever para continuarmos explorando histórias assim juntos. Deixe um comentário dizendo: cheguei até o final, ou esse final foi pessoal para mim. E curta o vídeo se essa conversa fez sentido para você. Há um vídeo logo ao lado que amplia ainda mais esse sentimento e se conecta perfeitamente com tudo o que acabamos de viver. Fique com essa emoção mais um pouco e continue a jornada por lá.